Bom, e chegou o fatídico vídeo que acho que ninguém queria fazer, eu não queria fazer, nenhum brasileiro queria fazer, nenhum brasileiro queria estar escutando, assistindo, enfim, o vídeo que o Brasil é eliminado. E aqui, assim, provavelmente vou ter várias críticas, vou ter algumas opiniões, enfim, é o Brasil eliminado, tem muita tristeza, muita dor, acho que todo mundo acreditava. Talvez algumas pessoas não acreditassem tanto no Hexa, mas pelo menos que a gente conseguisse chegar ali numas quartas de final, numa semifinal. Eu era uma dessas pessoas, sabia que o Hexa ia ser um pouco difícil, tem uma França jogando muita bola, tem uma Argentina que seria muito difícil passar, mas eu acreditava que pelo menos até a semifinal a gente conseguiria chegar, mesmo ali pegando a Inglaterra numas quartas, mas enfim, perdemos para a Noruega. O jogo de ontem a gente pode achar muitos culpados, a gente pode ter opiniões diversas de quem foi o maior culpado, de quem foi o menor culpado. O ponto principal para mim é que não se pode perder para uma Noruega em uma Copa do Mundo. Eu entendo que o futebol mudou, eu entendo que a Noruega tem um bom time até, um time ajeitado, mas para mim o principal fator e o que mais me deixou bravo ontem, eu acho, foi a postura do time em campo. O Brasil não pode entrar num jogo de mata-mata de Copa do Mundo contra uma seleção que é mais fraca do que o Brasil. O Brasil não pode entrar para jogar no contra-ataque. O Brasil não pode entregar a bola para essa seleção e esperar que ela te ataque. Porque a estratégia dela é justamente a mesma. É entregar a bola para o Brasil, porque o Brasil tem uma seleção melhor, tem jogadores melhores, jogadores que individualmente são muito melhores, têm mais condições de decidir um jogo do que os jogadores da Noruega. Porém, o Brasil ele entregou a bola para a Noruega e ficou esperando um contra-ataque. Só que como a Noruega não queria atacar, não houve contra-ataque. Então assim, o Brasil fez uma estratégia extremamente equivocada, extremamente errada. Não acho que foi uma estratégia boa para o jogo. Não precisava ter essa estratégia, o Brasil precisava atacar, precisava ir para cima, fazer o jogo dele, porque era isso que a gente esperava do Brasil. Então assim, esse para mim já foi o primeiro erro do Brasil ontem. Um erro que já veio de pré-jogo, né? Uma formação já errada, uma estratégia errada. Aí partindo para o jogo, partindo para os jogadores, né, em si, ali no lance do pênalti, até o lance do pênalti o jogo estava muito igual, a Noruega tinha feito um gol impedido, só que logo na sequência o Brasil já respondeu com o pênalti. E aí, na minha visão, você não pode entregar a bola pro Bruno Guimarães bater. Não pode ser ele o batedor do time. Bruno Guimarães tá fazendo uma Copa perfeita, tava dando assistência, líder de assistência, jogando muito bem, mas você não pode querer coroar um jogador que não tem o faro de gol, porque você tem o Vinícius Júnior em campo, você tem o Matheus Cunha, são os artilheiros do time. Eles que têm que colocar a bola embaixo do braço para bater o pênalti. E para mim o principal seria o Vinícius Júnior. Na ausência do Neymar para bater o pênalti, você tem que colocar o Vinícius Júnior para bater. E o próprio Vinícius Júnior tem que pegar a bola, colocar embaixo do braço e falar: eu vou bater esse pênalti. E assim, não é que eu acho que o Vinícius Júnior é tão bom batendo pênalti, tá? Não acho. Eu acho que pode ter até outros melhores. Porém, ele é o craque do time. Ele é o artilheiro do time na Copa do Mundo. Ele que tem que pegar a bola e bater o pênalti. Não é o Bruno Guimarães. Só que isso não ausenta o Bruno Guimarães de críticas. Porque um jogador profissional, ele não pode bater um pênalti a meia altura, fraco. É o pênalti que todo goleiro pede a Deus. Ele tem que encher a porrada, enche a bomba, bate no meio do gol, sei lá. Você não pode dar um pênalti de presente pro goleiro. Se ele acertar o canto, ele pega com a maior facilidade do mundo. Então assim, esse pra mim foi talvez o segundo erro também. O Bruno Guimarães bateu o pênalti, não era pra ele bater o pênalti, era pro Vinícius Júnior bater. E aí entra os dois problemas, né? Uma que o Bruno Guimarães bater o pênalti e outra que é o Vinícius Júnior se ausentar de bater o pênalti. Esses pra mim são dois problemas. No meio de campo ali também, pra mim, o Casemiro teve uma bola ali pra rolar pro Neymar, depois que o Neymar entrou, que era só ele rolar pra dentro da área, o Neymar faria o gol, ele dá uma porrada pro gol. Então assim, são decisões erradas que os jogadores tomam, que não dá pra entender, que são lances que, você não consegue pensar o porquê que ele fez aquilo, sabe? O Endrick também, o Endrick, eu não queria criticar o Endrick, porque eu sei que ele é um moleque novo, eu sei que ele é a primeira Copa dele, ele tem muito ainda para amadurecer, para ficar pronto para a próxima Copa do Mundo, próximo ciclo, mas também merece críticas, porque você não pode ir numa Copa do Mundo, você sair cara a cara com o goleiro e você errar o gol. Então assim, o Endrick também merece críticas. Lógico, não dá pra pesar a mão no moleque, não dá pra achar que o moleque é um lixo, que não serve pra nada, não é esse o ponto. Mas merece críticas, porque ele teve a bola do jogo também. Ele saiu cara a cara com o goleiro, ele dominou errado, ele teve que ajeitar o corpo, e depois que ajeitou o corpo já não conseguiu mais ter espaço pra chutar pro gol, e aí chutou pra fora, enfim. Mas é um lance que você não pode perder numa Copa do Mundo. Isso pode custar muito caro, e custou pro Brasil muito caro,
porque se ele faz aquele gol ali, o jogo seria completamente diferente também. Mas assim, não tem muita explicação. O que aconteceu ontem foi algo que não dá pra explicar, que não era pra acontecer, que o Brasil deveria ter tido mais chances de gol, deveria ter feito os gols que teve a chance, era pra estar classificado, enfim, não dá pra entender. Outro ponto também, obviamente, é o Neymar. Eu vejo muita gente falando, se o Neymar estivesse em campo, volta pro Neymar hipotético que a gente já tá acostumado. Se o Neymar estivesse em campo desde o primeiro tempo, o Neymar teria feito 2 gols de pênalti, e aí o jogo teria sido empatado, e com o Neymar seria diferente. Galera, eu não sei que mundo vocês vivem, não existe a possibilidade do Neymar estar em campo para bater os 2 pênaltis. Por quê? Vou explicar. O Neymar não tem físico. Se ele bate o primeiro pênalti aos 13 minutos de jogo, acho 12 minutos, ele obviamente não estaria para bater o último pênalti, porque ele já teria sido substituído, porque ele não aguentaria jogar o jogo inteiro. Vocês conseguem entender isso? Esse é o ponto. Não existe a possibilidade do Neymar bater o primeiro pênalti no início do jogo e bater o segundo pênalti no final do jogo, porque ele não aguenta jogar esse intervalo, esse tempo todo de jogo, ele não aguenta jogar. Então ele só bateria um pênalti, independente de qual fosse. Ou se ele começasse jogando, bateria o primeiro, e como ele entrou no final do jogo, ele bate o segundo. Ponto. Então não tem como o Neymar ele salvar a gente, porque ele não tem físico. Ele não aguenta jogar o jogo inteiro. E vocês precisam entender isso. Esse Neymar hipotético que vocês criaram, ele não existe, nunca existiu. Inclusive ele foi convocado machucado. Machucado. É a primeira vez na história que eu vejo um jogador ser convocado machucado e ele aguentar jogar só o terceiro jogo. Aí joga contra o Japão, ele nem entra. E ontem ele entra e também não ajuda em nada. Beleza, fez o gol. Mas adiantou do que esse gol? E a piorar, ele entra, ele consegue arrumar uma confusão. Ele consegue querer bater boca com os jogadores. Ele consegue provocar um goleiro sendo eliminado. A gente estava sendo eliminado. E ele estava lá provocando o goleiro e se engrandecendo que o goleiro não pegaria o pênalti dele. Cara, você consegue entender isso? O jogador ele consegue se colocar acima da seleção que está sendo eliminada. Então, assim, no mais, não acho que o Brasil fez uma péssima Copa. Não acho isso. Eu acho, inclusive, que fez um bom jogo contra Marrocos. Era o primeiro jogo da Copa, a gente empatou. Tem todo o nervosismo de estreia de Copa. Beleza, pegamos o melhor time do grupo, empatamos. Saímos atrás, conseguimos empatar, ok. Pegamos um Haiti, que era obrigação ganhar e ganhar bem. E a gente fez 3-0. Acho até, inclusive, que dá pra ter feito mais. Mas beleza, fez 3-0, garantiu o resultado, não sofreu muito. Contra a Escócia, pra mim, foi o melhor jogo do Brasil. Conseguiu pressionar o jogo inteiro, conseguiu fazer gol roubando bola lá na frente, fazer pressão alta. Enfim, pra mim foi o melhor jogo do Brasil nessa Copa. Teve a volta do Neymar, a gente achou que talvez a partir dali as coisas mudassem. Depois veio um jogo contra o Japão. Aí contra o Japão já começa uma fase mata-mata, onde a gente sabe que o Japão é muito perigoso. Era muito perigoso no caso. E o Brasil tomou um gol igual já tomou contra a Bélgica, igual já tomou contra a Croácia, onde a gente não consegue fazer uma falta no meio de campo, chutou de fora da área, o Alisson aceita, a gente tá cansado de saber disso. Então assim, a gente teve que ir lá virar o jogo, conseguimos virar, praticamente na última bola do jogo a gente virou o jogo, beleza, ótimo, classificamos. E aí a gente chega contra a Noruega para coroar, né, para falar assim, beleza, agora a gente tá nas quartas, vamos pegar uma seleção um pouquinho melhor, que seria a Inglaterra. Então, era o jogo para coroar, era o jogo para finalizar ali, meio que essa chave, né, de fase de grupo, um Japão, uma Noruega, pronto, agora vamos pros 3 jogos finais decisivos, e a gente não conseguiu chegar, novamente a gente falhou. Espero muito que essa tenha sido a última Copa do Mundo de uma geração de Neymar, de Casemiro, de Danilo, Alexandro, talvez até um Marquinhos da vida, um Alisson. Honestamente, eu espero muito que tenha sido a última Copa deles. E para a Copa de 2030 o Ancelotti já consiga fazer um novo ciclo com novos jogadores. A gente tem muito moleque bom que pode estar no próximo ciclo. Tem João Pedro, Estevão, Endrick, vários. Tem um Bidon da vida que talvez consiga deslanchar até a Copa. Tem Hugo Souza, tem Carlos Miguel no gol. Enfim, tem muita gente que pode estar no próximo ciclo, que ainda são moleques novos, que podem dar bons frutos. E espero muito que a partir de 2030 já seja com eles, né? E com eles sendo protagonistas. E que a gente consiga, enfim, se livrar de uma safra que não foi boa em Copas do Mundo, que teve ali seus feitos individualmente, mas que em Copas do Mundo nunca rendeu bem. E é isso. Não sei se vocês concordam comigo. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. O que vocês esperam para o próximo ciclo, o que vocês acharam dessa Copa do Brasil. E é isso. Tamo junto, valeu, até a próxima.